sala pode relaxar. O professor Luiz chegou pra ensinar. Matemática clara, sem complicação. Com ele a dúvida vira explicação. Calma, calma, tem solução. A matemática na palma da mão. Aprenda rindo com toda segurança. Assista o canal e compartilhe essa esperança. Olá, pessoal. Estamos aqui para mais uma aulinha, agora falando sobre regra de 3. Essa aula complementa as outras duas aulas anteriores, a aula de razão, proporção e agora a regra de 3. Primeiro, vamos à nossa charge do dia. Por que a regra de 3 não gosta de festa? Porque sempre acaba em proporção desigual. A nossa ideia da regra de 3 é manter uma proporcionalidade, então ela não pode ser desigual. E lembrando que na festinha sempre tem mais rapazes ou mais meninas e nunca fica na mesma proporção. Como eu falei sempre, eu vou apresentar para vocês onde a gente usa o conteúdo matemático que está sendo explicado. Né? Que a coisa que eu mais ouço dos alunos é: onde eu vou usar isso? Então vamos lá. Onde é que eu uso a regra de 3 no nosso dia a dia? Nas compras, quando eu quero ter ideia se a quantidade que eu estou comprando de um determinado alimento por um preço é proporcional a outra quantidade. Exemplo, hoje em dia nós temos muitos produtos que estão sendo vendidos com 900 gramas e não mais com 1 quilo. Como é que eu vou comparar dois produtos, uma caixa que tem 1 quilo, uma caixa que tem 900 gramas, se o preço está proporcional? Qual dos dois está mais barato? Na receita de cozinha, aonde eu quero fazer um determinado alimento e preciso aumentar a quantidade porque eu vou ter mais pessoas. Então eu vou usar uma regra de 3 para fazer a relação entre os ingredientes desse alimento. No combustível, para calcular a distância que o carro está fazendo com uma determinada quantidade de combustível. Tempo e trabalho. Se eu levo um determinado tempo para fazer um trabalho, se eu quero fazer uma quantidade maior de trabalho, eu vou levar mais tempo. Eu consigo relacionar esse tempo a mais que eu vou gastar. Viagens. Se eu estou viajando uma determinada velocidade, aumentar a minha velocidade, eu diminuo o meu tempo. Então eu tenho ideia quanto tempo eu vou demorar para chegar. Estudos e notas, né, para calcular notas percentuais, médias, reajustes e descontos. Isso aqui no nosso Brasil é maravilhoso, né? Mais reajuste do que desconto. Então, eu tenho um determinado valor no meu salário, recebi um aumento. Então, ele vai me dar eu posso calcular isso na forma de regra de 3. Proporções de mapas e maquetes. Isso é muito usado na engenharia, arquitetura, na hora da gente fazer até uma redução de uma foto no nosso celular, nós estamos usando uma regra de 3. Quando a gente amplia o celular, automaticamente está ampliando a altura e a largura, senão a foto ia ficar torcida, ia ficar sem a configuração inicial. E o que é a regra de 3? E por que ela funciona? A regra de 3 é um método matemático que utiliza o conceito de proporção para descobrir um valor desconhecido a partir de 3 ou mais valores conhecidos. Em essência, ela se baseia em duas grandezas estarem relacionadas de forma. Essa é o pulo do gato da regra de 3. Você entender se as grandezas são diretamente proporcionais ou se as grandezas são inversamente proporcionais. O que é diretamente proporcional, o que é inversamente proporcional? Eu já expliquei isso no vídeo de razões, mas vamos voltar aqui, né? Quando elas são diretamente proporcionais, quer dizer, se uma grandeza aumenta, a outra aumenta também. Se ela diminui, a outra diminui também. O inversamente proporcional acontece ao contrário. Se uma grandeza aumenta, a outra diminui, e vice-versa. Por exemplo, vamos pensar na velocidade. Se a velocidade aumenta, diminui o tempo de viagem. Então, elas se comportam de formas inversas. Então, o segredo da regra de 3 é identificar
corretamente essa relação, antes de começar a calcular. Não adianta na hora de fazer as contas, sair fazendo conta que não vai dar certo. Primeiro eu tenho que pensar. Então vamos à nossa primeira regra de 3, chamada regra de 3 simples, onde eu utilizo somente duas grandezas, ok? Então eu vou ter uma proporção com duas grandezas envolvidas. O passo a passo: identificar as grandezas e montar a tabela. Bom, para que eu tenha um sucesso nas minhas contas relacionadas à regra de 3, antes de eu fazer a regra de 3, eu tenho que montar uma tabela. Essa tabela vai me informar quais são as razões e qual a sua proporcionalidade, se ela é direta ou inversamente. Com essas informações, eu vou montar as contas. Então, antes de mais nada, eu tenho que identificar sobre o que eu estou falando, ok? Sobre qual grandezas eu estou trabalhando. Depois, eu tenho que classificar a proporcionalidade, se ela é direta ou inversamente proporcional. Essa é a etapa mais crítica. Se o aluno não consegue identificar isso aqui, provavelmente ele vai errar, né? Então nós temos que ter aquela ideia anterior. As duas grandezas crescem juntas, diretamente proporcional. As duas grandezas decrescem juntas, diretamente proporcional. Uma grandeza sobe, a outra diminui, inversamente proporcional. A primeira diminui e a segunda aumenta, inversamente proporcional. Então a minha pergunta-chave para classificar é: se eu aumentar a grandeza A, o que acontece com a grandeza B? Certo? Vamos então pensar como montar essa tabela e como pensar nessa proporcionalidade. Se for diretamente proporcional, eu vou resolver da seguinte forma: aplica a primeira propriedade das proporções, ou seja, vou multiplicar cruzado. Então vamos ver um exemplo aqui. Eu tenho 2 cachorros que consomem 5 kg de ração por mês. Se tivesse 5 cachorros, quanta ração deveria ter? Então, quais são as minhas grandezas envolvidas aqui? O número de cachorros e a quantidade de ração. Então, eu vou colocar as duas grandezas envolvidas aqui. Vou pegar a primeira informação. 2 cachorros consomem 8 quilos. Se eu tivesse 5, então eu vou botar o 5 na mesma coluna onde eu botei o 2, porque todos os dois estão falando de cachorros. E ele quer saber quanta razão. Quanta razão é minha variável. Então eu vou botar o x na coluna de razão. Repara que se eu aumento o número de cachorros, eu tenho que aumentar a quantidade de ração, né? Para cada cachorro que eu colocar, eu vou ter que comprar mais ração, ok? Então repara que as minhas setinhas aqui, todas elas estão na mesma direção. Ou seja, isso aqui é diretamente proporcional. Se é diretamente proporcional, as minhas razões já estão prontas aqui. 2 está para 5, assim como 8 está para x. Ok? Vamos pegar um exemplo de inversamente proporcional. Se for diretamente, do jeito que está aqui na tabela, eu escrevo e resolvo. Se for inversamente proporcional, eu vou ter que manter a primeira razão e inverter a segunda. Vamos ver aqui nosso exemplo. Comprei 25 quilos de carne para um churrasco com 15 convidados. Vieram 20, um monte de penetra, né? Veio o namorado da amiga, aquele tio que nunca veio apareceu o vizinho com um cheirinho gostoso da carne, apareceu mais gente. O que acontece? Bom, se eu tenho uma quantidade de carne e veio mais gente, a galera vai comer menos. Eu vou ter menos carne para cada convidado, né? Então, do mesmo jeito, quais são as grandezas que estão envolvidas? A quantidade de carne e o número de convidados. Então, carne e convidados. A primeira informação é que eu tenho 25 quilos de carne para 15 convidados. Ele quer saber quantos quilos, então a minha variável vai entrar na carne para 20 convidados. Mas lembrando que se eu aumentei o número de pessoas, a galera vai comer menos. Então é inversamente proporcional. O que eu faço?
mantenho a primeira razão e inverto a segunda. Repara que aqui eu tinha 15 está para 20 e aqui eu escrevi 20 está para 15. Então, eu tenho que identificar se ela é direta ou inversamente proporcional, montar a tabela. Depois disso, o que eu faço? Multiplica cruzado, né? Porque isso aqui é uma proporção. Se é uma proporção, vou usar a primeira propriedade. Vou multiplicar cruzado e determino o valor de x. Vamos a um exemplo. Um carro gasta 4 litros de gasolina para andar 60 km. Quantos quilômetros ele anda com 10 litros? Então, calma, galera. Isso aí tem solução. Vamos lá, vamos pensar. Primeira coisa, minha tabela, né? Como é que eu vou montar minha tabela? Quais são as grandezas que estão envolvidas para a montagem dessa regra de 3? A quantidade de gasolina e a distância, ok? Então, vou montar a minha tabela. Litros, 4 litros, dá para andar 60 km, com 10 litros eu quero saber quantos quilômetros eu vou andar. Bom, quanto mais combustível eu tiver no carro, mais eu vou conseguir andar. Então, elas são diretamente proporcionais. Se eu tiver mais combustível, eu ando mais com o carro. Então, as minhas razões já estão prontinhas aqui. É só reescrever elas. Ok? Agora, eu vou usar o seguinte. Tem muito aluno que fala para mim o seguinte: poxa, professor, eu não vou simplificar que eu me complico com a simplificação. Beleza, você pode trabalhar sem simplificar, só que vai trabalhar com números grandes. E a chance de você errar com multiplicação de números grandes é muito maior do que trabalhar com números menores. Então eu sempre vou olhar minhas razões e vou dar uma olhada aqui se tem alguma coisa que eu possa simplificar, né? Repara que nessa daqui eu consigo simplificar tanto 4 quanto 10 por 2. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou simplificar, dividir ambos os números por 2. Porque simplificação de fração é isso. Eu tenho que simplificar os dois termos. Fazendo essa simplificação, então, eu vou ter 2/5. Igual a outra eu não mexi, que não dá para simplificar nada, né? Deixei do jeito que está. Agora eu vou aplicar a primeira propriedade, que é o quê? Multiplicar cruzado. Então eu vou ter aqui 2x é igual a 5 vezes 60, 2x é igual a 300, vou passar o 2 dividindo, x é 300 sobre 2, então com 10 litros de combustível eu andaria 150 km. Beleza? Vamos ao outro exercício. Durante um naufrágio, os sobreviventes dividiam a comida que lhes sobrou em partes iguais. Sabendo que a quantidade de comida duraria 8 dias para 12 náufragos, caso fossem encontrados mais 4 sobreviventes e a comida fosse redistribuída, a quantidade de dias aproximadamente que ela duraria seria de... Então repara que agora, apesar dele falar em comida, né, as minhas grandezas são o número de dias e a quantidade de pessoas, os náufragos, tá certo? Então eu vou montar minha tabela com essas grandezas. Número de pessoas, eu tenho 12 pessoas, a comida dura para 8 dias, só que agora o cara botou mais 4 pessoas aqui. Então de 12 nós fomos para 16 pessoas. Ele quer saber quantos dias essa comida vai durar. Bom, novamente a minha tabela está montada com as informações. Agora eu tenho que saber se o número de pessoas e dias é diretamente ou inversamente proporcional. Se eu aumento a quantidade de pessoa e tenho uma quantidade fixa de comida, quer dizer que a galera vai comer menos, vai durar menos tempo, né? Tem mais pessoa comendo, a quantidade de dias vai diminuir. Então, elas são inversamente proporcionais. Se elas são inversamente proporcionais, eu vou ter que inverter a segunda razão. Aí você vai dizer, pô, professor, na outra você falou que você ia manter o x na primeira. Não tem problema. Eu tenho que inverter. Aqui as minhas razões seriam 12 para 16, 8 para x. Eu tenho que inverter a segunda ou mantenho a segunda e inverto a primeira. Eu tenho que inverter uma das duas, ok?
Uma fica do jeito que está e a outra inverte. Tanto faz ser essa quanto essa. Eu vou inverter a segunda. Então vai ficar 12 está para 16, assim como x está para 8. Ok? Novamente vou verificar a possibilidade de simplificar essa razão. Posso simplificar isso aqui por 4, né? Nós temos 12, que é múltiplo de 4, 16, que é múltiplo de 4. Então, eu vou fazer essa simplificação por 4, vou dividir em cima e embaixo por 4, vou encontrar 3 quartos. E a segunda eu não simplifico. Vou aplicar a propriedade da proporcionalidade, que é multiplicar em x. Multiplicando cruzado, né? Eu vou ter que 4x é igual a 3 vezes 8, 4x é igual a 24, x é igual a 24 sobre 4, então a comida vai durar agora para 6 dias. Deus abençoe esses náufragos aí, que em 6 dias alguém encontre eles. Ok? Então vocês viram um exercício com diretamente proporcional e um exercício com inversamente proporcional. Agora nós vamos ver o calcanhar de Aquiles da galera, que é a regra de 3 composta. É quando eu tenho mais de 2 grandezas. Na regra de 3 simples, eu só tenho uma proporção com 2 razões. Nesse caso aqui, eu vou ter uma proporção com várias razões. Ok? Então fica mais complicado de eu montar isso aí. Tem que ter uma atenção muito maior. Tudo bem? A primeira coisa que eu vou fazer é listar todas as grandezas, que nem eu vinha fazendo ali. Ok? Vou escrever para cada grandeza as informações que eu tenho. Depois, eu vou classificar todas as proporcionalidades em relação à grandeza que eu quero descobrir. Ou seja, a grandeza onde está a variável. Essa etapa é crucial. Essa etapa decide se eu vou conseguir resolver o exercício ou não. Então, eu vou ter que estudar independentemente cada razão com relação à razão que eu estou querendo descobrir o valor, que é desconhecido, certo? Então, fica mais simples se eu usar setas para fazer isso, ok? Então, como eu vou fazer isso? Primeiro, eu tenho que montar a tabela, depois eu vou ver se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Se forem diretamente, eu vou multiplicar do jeito que está. Se for inversamente, na hora de fazer a multiplicação, eu vou ter que inverter a razão, ok? Então, vamos nós. Vamos pegar um exemplo aqui. Uma padaria produz 200 pães em 2 horas com 5 funcionários. Quantos pães poderão ser produzidos em 3 horas se contratarem mais 3 funcionários? Eu passei agora a ter 3 grandezas: a quantidade de pães, as horas e o número de funcionários. Então, eu vou ter que montar a minha tabela agora com essas 3 grandezas. Então, tá aí. Pães, horas e funcionários. Bom, produzo 200 pães em 2 horas com 5 funcionários. Quantos pães? Então, a minha variável vai estar aqui na coluna de pães. Serão produzidos em 3 horas se contratarem mais 3 funcionários. Então, eu tenho 5, vou contratar mais 3, vou ter 8 funcionários. Montei minha tabela quantitativa, com os números. Agora eu vou estudar se elas são direta ou inversamente proporcionais. Se eu aumento a quantidade de pães usando o mesmo número de funcionários, eu vou precisar de mais horas para poder produzir. Certo? Se eu aumento a quantidade de pães, eu tenho que ter mais tempo para produzir. Então, elas são diretamente proporcionais. Se eu aumento a quantidade de pães trabalhando a mesma quantidade de horas, quer dizer que eu preciso de mais gente para produzir esses pães. Então, elas também são diretamente proporcionais. Bom, repara que eu coloquei setinhas de cores diferentes.
A vermelha está comparando pães e horas, desculpa. E a azulzinha está comparando pães e funcionários. Se as duas são diretamente proporcionais, as minhas razões já estão prontas aqui. É exatamente do jeito que está na tabela. Ok? Agora eu vou verificar se eu consigo simplificar alguma coisa. Eu posso observar que eu posso simplificar esse 2 e esse 8 aqui. Então eu posso dividir aqui por 2 e aqui por 2. Fazendo essa simplificação, né? Eu passo a ter, aqui no lugar do 2 eu passo a ter 1, no lugar do 8 eu passo a ter 4. Ok? Vou fazer as multiplicações aqui. Então eu vou ter que 200 está para x, assim como 5 está para 12. Usando o princípio, a propriedade fundamental, vou multiplicar cruzado. Então eu vou ter que 5x é igual a 200 vezes 5. Fazendo essa conta, eu vou ter que 5x é igual a 2.400. Sei que x é igual a 2.400 dividido por 5. Fazendo essa conta, eu sei que se eu botar mais 3 funcionários e trabalhando 3 horas, eu passo a produzir 480 pães. Ok? Então, galera, primeiro, identificar as grandezas, preencher a tabela e depois verificar se elas são inversa ou diretamente proporcionais. Um outro exemplo. 3 pintores trabalhando 6 horas por dia pintam uma parede de 45 metros em 4 dias. Muita informação, não é isso? Então, quais são minhas grandezas? Número de pintores, número de horas, número de dias e o tamanho da parede. Eu tenho 4 grandezas agora. Tudo bem? Então, montando minha tabela, eu vou ter pintores, horas, tamanho da parede e a quantidade de dias. Vou preencher minha tabela. 3 pintores trabalhando 6 horas, pintam 45 metros em 4 dias. Quantos dias? Então, minha variável vai entrar na coluna de dias. 5 pintores trabalhando 8 horas, pintam uma parede de 75 metros. Então, montei minha tabela quantitativa com os números. Agora eu vou ver se eles são direta ou inversamente proporcionais. Se eu aumentar o número de pintores, trabalhando a mesma quantidade de horas, para o mesmo tamanho de muro, se eu aumento o número de pintores, eu vou precisar de menos dias trabalhados. Então, olha só, eu faço essa ideia mantendo as outras grandezas iguais, né? Se eu tenho 3 pintores trabalhando 6 horas, pintam um muro de 45 metros em 4 dias, se eu passar para 5 pintores trabalhando as mesmas 6 horas para um muro de 45 dias, ele vai precisar de menos tempo. Eu estou aumentando o número de pessoas, eu vou pintar mais rápido, ok? Se eu aumento o número de horas trabalhadas, mantendo o número de pintores e mantendo o tamanho, se eu aumento o número de horas, eu vou diminuir a quantidade de dias também. Agora, se eu aumento o tamanho, mantendo o número de horas e mantendo o número de pintores, eu vou precisar de mais dias. Então, se eu aumento o número de pintores, diminuo o número de dias. Se eu aumento o número de horas, eu diminuo o número de dias. Se eu aumento o tamanho, eu aumento o número de dias. Quer dizer, essas duas variáveis aqui, a de horas, que é o vermelhinho, e a de pintores, que é o azul, que aqui está azul escuro, aqui está azul claro, são inversamente proporcionais. Tudo bem? Então, eu vou manter a minha razão dos dias, do jeito que está aqui. O tamanho também é diretamente proporcional, então vai ficar do jeitinho que está aqui. Mas essas duas aqui são inversamente proporcionais. Então, eu vou escrever elas ao contrário. Aqui seria 3 para 5, eu vou escrever 5 para 3.
Aqui seria 6 para 8, eu vou escrever 8 para 6. Tudo bem? Então, isso daqui é o que vai decidir se a gente acerta ou não. Tá? Essa é diretamente proporcional a essa, então eu vou escrever exatamente do jeito que está. Essa inversamente eu vou inverter. Ok? Agora o processo é o mesmo. Vou procurar se eu consigo simplificar alguma coisa. Olha só. Eu posso ver que 3 e 45 eu posso simplificar. Posso dividir os dois por 3. 4 mais 5, 9. 9 é múltiplo de 3. Logo, 45 também o é. Então, simplificando por 3 aqui, eu vou ficar com 1 e 15 aqui em cima. Repara que eu também posso simplificar o 75 com 5, porque termina em 5. Então, 5 dividido por 5 dá 1, 75 dividido por 5 dá 15. E também posso simplificar esse 8 com esse 6. Por 2, né? 8 dividido por 2 vai dar 4, 6 dividido por 2 vai dar 3. Então, eu faço isso aí. Simplificando as razões, podemos simplificar o 3 com 45, o 8 com 6 e o 75 com 5. Fazendo essas simplificações, eu vou ficar com 1 sobre 1, 4 sobre 3, 15 sobre 15. Eu ainda posso simplificar o 15 com 15 aqui. Então, eu ficaria com esse formato aqui. Resolvendo essas multiplicações, eu tenho 1 vezes 4 vezes 4, que vai dar 4. 1 vezes 3 vezes 1, que vai dar 3. Propriedade fundamental, multiplicar cruzado, então, vou ter 4x é igual a 4 vezes 3. 4 vezes 3 dá 12, então x vai ser 12 dividido por 4. X vai ser igual a 3 dias. Show de bola, galera? Então, olha só. A tabela, eu tenho que montar a tabela, não dá para montar isso aqui de cabeça. Eu vou montar a tabela. Vou dizer o que é diretamente e o que é inversamente proporcional. Vou aproveitar as razões que já estão prontas aqui. Elas já estão escritas aqui. A única coisa que eu tenho que saber é se eu vou inverter ou não esses valores, mas a razão já está pronta, ok? E vou resolver. Beleza? Então, orientações finais. Não esqueçam disso. Primeiro, sempre simplifique as frações. Não deixe as frações pela metade. Não trabalhe com números grandes. Ok? Sempre simplifique. Use setas para organizar. Desenhe uma setinha do lado. Né? No exercício anterior, a gente viu que eu desenhei diversas setinhas. Isso ajuda a organizar a minha ideia. É visual. É uma forma prática de eu ver isso. E cuidado com a pergunta final. Que às vezes a pergunta não está relacionada à solução da regra de 3. Então fique ligado nisso daí. Obrigado por mais essa aulinha e até uma próxima aí. E curtam o canal, né? Partilhem, passem para os amigos, né? Esse canal é feito com muito carinho para vocês. Não tem objetivo de lucro nesse canal. É realmente para tornar a matemática algo gostoso, algo que vocês possam curtir, ok? E até a próxima aula. Um abraço.